Face à situação atual, torna-se imperativa a criação de um conjunto de medidas com vista à manutenção do funcionamento do Corpo de Bombeiros. Para além dos documentos já enviados, expomos desta forma o plano de contingência do Corpo de Bombeiros, bem como as medidas a adotar perante uma suspeita de Covid-19. Este vídeo, para o qual chamamos a vossa atenção, não dispensa da consulta da documentação já enviada. Obrigado a todos por colaborarem. O plano de contingência que está em vigor no Corpo de Bombeiros tem como objetivo antecipar e gerir o impacto desta pandemia que poderá ou não afetar-nos diretamente. Essencialmente, pretende, por um lado, garantir a segurança dos elementos e a continuidade do funcionamento da corporação, por outro, padronizar a resposta a um possível caso de contágio. É importante referir que este plano, que entrou em vigor no dia 13, tem a duração mínima de 30 dias, podendo por isso ser prorrogado em caso de necessidade. O responsável por este plano é o Presidente da Direção. O Comandante, o Adjunto e os responsáveis pelo Serviço de Transporte de Doentes serão os coordenadores operacionais e é a estes últimos que se devem dirigir caso surjam dúvidas, situações anómalas ou em caso de possível contágio, como veremos mais à frente. Este plano é composto por 3 fases: a fase de monitorização, a fase de alerta e a fase de recuperação. Para que tudo corra dentro do planeado, é de extrema importância que todos conheçam o documento que vos foi enviado. Vamos então a cada uma das fases. Atualmente, encontramos-nos na fase da monitorização. Nesta fase, ainda não existe nenhum elemento infectado com o vírus e as principais preocupações são para que este caso nunca se verifique. Para isso, é importante que cada um cuide de si para que assim cuide de todos. Ter atenção à higiene, à etiqueta respiratória e estar informado quanto aos mecanismos de transmissão do vírus são a melhor arma para combater a pandemia. Internamente foram tomadas as seguintes medidas. Passa a ser obrigatório, em todas as ambulâncias, a desinfecção de todas as superfícies de contacto, chão e paredes. No caso das ambulâncias de socorro, essa limpeza é feita após cada serviço. No caso das ambulâncias de transporte de doentes, ao final de cada turno, ou seja, à tarde e à noite. Para estas tarefas devem ser usados os produtos à disposição para o efeito e o nebulizador. A partir do momento em que se registre um bombeiro com suspeita de infecção pelo vírus, entramos na fase de alerta. A manutenção nesta fase é determinada pelos resultados das análises feitas ao bombeiro. Caso a contaminação não se verifique, retomamos à fase de monitorização. A partir do primeiro caso de contágio, é irreversível a fase de alerta. No decorrer desta fase, o contacto social com o exterior e mesmo interior deve ser praticamente nulo. São por isso suspensas todas as formações, visitas e reuniões. A limpeza é reforçada e a vigilância ao surgimento de sinais e sintomas deve ser atenta. Há que fazer o esforço por reduzirmos todas as nossas deslocações pessoais ao estritamente necessário. Por fim, existe a fase da recuperação. Nesta fase já não surgem novos casos e os que eventualmente existiram estão recuperados. O Corpo de Bombeiros retoma progressivamente à normalidade no que em matéria de segurança e limpeza diz respeito. O que fazer então quando existe um caso suspeito de Covid-19 no quartel? Em primeiro lugar, é fundamental conhecermos a sala de isolamento que foi criada. A sala do serviço de incêndio deve ser o local para onde qualquer caso suspeito deve ser encaminhado. Até à necessidade da sua utilização para este fim, este espaço funciona dentro da normalidade. Vamos simplificar então o diagrama de atuação em caso de suspeita. Relembro que este diagrama prevê uma ocorrência durante a permanência nas instalações. Caso estejam em casa, não saiam e sigam as instruções do Serviço Nacional de Saúde 24. Caso sintam sintomas, como febre, tosse e ou dificuldade respiratória, devem informar um dos coordenadores do plano e dirigir-se para a sala de isolamento com uma máscara cirúrgica, as mãos desinfetadas e juntas para minimizar o toque em superfícies. Já na sala de isolamento, o serviço de incêndio, onde serão garantidas todas as condições, o bombeiro deve entrar em contacto com a linha SNS 24. É esta entidade, em articulação com a DGS, que determinará se se trata de um caso suspeito. Se se verificar tratar-se de um caso suspeito, ficarão a aguardar a validação junto da linha de apoio ao médico. Poderá o caso não ser validado e, neste caso, o bombeiro terá de ser observado seguindo as recomendações do seu médico assistente. Caso se determine que trata de um caso suspeito validado, é realizado o transporte especializado até ao hospital de referência.
por uma equipa que é especializada para este efeito. Só depois serão feitas as análises e colheitas para determinar realmente se trata de um caso positivo. Este vídeo não dispensa a consulta do plano de contingência que vos foi enviado e dos restantes materiais de apoio. O INEM informa na sua circular normativa qual a atuação perante um caso suspeito de Covid-19. É importante ter em conta que a verificação de casos de Covid-19 é feita exclusivamente pela articulação entre três entidades, o INEM, a DGS e o SNS 24. Quando um caso suspeito é validado, fruto da articulação entre estas entidades, este passa a chamar-se caso suspeito validado. Numa situação normal, perante um caso suspeito validado, os doentes são transportados por equipas especializadas. No decorrer desta pandemia, todos os pedidos de socorro ou transporte devem ser triados pelo CODU. O INEM, na sua circular, baliza a atuação em três cenários possíveis. No caso de contacto acidental como caso suspeito, no caso de haver um pedido pelo CODU para realizar um transporte especializado ou no caso de haver uma ativação para um caso suspeito validado com viatura médica. Mas vamos por partes. Caso sejam ativados para uma ocorrência e no local suspeitem de que o doente pode estar infectado com o vírus, há um conjunto de ações que devem ser desencadeadas. Equipem-se com o kit básico de controle de infecções, composto por uma bata ou avental, uma máscara do tipo FFP2, óculos de proteção e um par de luvas de cano normal. Ao doente deve depois ser fornecida uma máscara cirúrgica e, após a sua colocação, as mãos devem ser desinfetadas com a solução alcoólica. Depois, devem proceder ao isolamento do doente num espaço confinado, seria preferencialmente uma casa de banho. Passem dados ao CODU e mencionem que estão perante um caso suspeito, fundamentando com os sinais e sintomas e com os critérios epidemiológicos. O CODU, em articulação com a DGS, decide ou não validar o caso. Caso este não seja validado, a ocorrência segue os procedimentos normais e tem o encaminhamento habitual. Caso o CODU determine que estão perante um caso suspeito validado, não existe transporte. A equipa deve manter o isolamento do doente e aguardar a chegada do transporte especializado. Devem registar a informação clínica do doente e as informações das pessoas com quem o doente teve contacto, incluindo o número de telefone dessas pessoas no registro. Como é habitual, em ocorrências multidisciplinares, deve haver articulação com a equipa de transporte especializado, transmitindo toda a informação pertinente. No final, e ainda no local, deve proceder-se à correta remoção do EPI. Se por alguma razão o doente foi isolado dentro da ambulância, o que não é recomendável, esta só deve ser desinfetada no quartel e o tripulante que contactou com a vítima deve viajar dentro da célula sanitária equipado com o EPI. Devido à limitada capacidade de resposta do INEM, a nossa corporação pode vir a ser solicitada para realizar um transporte especializado. Para isso, encontra-se ao nosso serviço apenas uma ambulância e é imperativo que a sua tripulação conheça bem esta circular normativa e os procedimentos de colocação e remoção do EPI. Na maioria dos casos, estes transportes não representam situações de emergência onde existe a habitual necessidade de celeridade. Tanto a atuação, colocação do EPI e condução devem ser feitas com calma, evitando pânicos e acidentes desnecessários. Quando solicitados para realizar um transporte especializado, devem atuar da seguinte forma. Apenas um dos nossos elementos contacta com o doente. À chegada ao local, é feita a colocação do EPI, composto por um fato completo com capuz, óculos de proteção, máscara, 2 pares de luvas e um cobre-botas. Para saber como colocar e retirar o EPI, tem à disposição um vídeo com a colocação passo a passo, ajustada à realidade do nosso equipamento. Ao doente deve então ser fornecida uma máscara cirúrgica e, após a sua colocação, como já vimos, as mãos devem ser desinfetadas com a solução alcoólica. Depois de o doente deve unir as mãos e dirigir-se para a ambulância. Caso se encontrem num espaço público, privilegiem a utilização de corredores exclusivos e as pessoas devem estar afastadas cerca de 4 metros. Junto à ambulância, o condutor aguarda afastado que o doente e o tripulante entre na ambulância e, a partir deste momento, o condutor não entra em contacto com nenhum elemento na célula sanitária e é ele quem realiza o fecho das portas pelo exterior. No interior, tanto o doente como o tripulante devem minimizar o contacto com as superfícies. Para isso,
viajam com as mãos juntas e os dedos entrelaçados. À exceção das crianças, nenhum doente viaja acompanhado. A célula sanitária da ambulância tem todos os vidros fechados e o contacto entre o tripulante e o condutor é feito através do intercomunicador. O ar-condicionado tem de estar desligado e os armários e equipamentos desnecessários devem estar isolados. Os registros que forem necessários fazer são realizados ou pelo condutor ou após a remoção do EPI e respectiva higiene das mãos. A remoção do EPI deve ser feita em local próprio, conforme demonstrado no vídeo. Caso haja a necessidade de a remoção ser feita no quartel, o tripulante viaja até lá nas mesmas condições, ou seja, na célula sanitária, equipado e isolado. Por fim, caso sejam ativados para um caso suspeito validado com viatura médica, a nossa atuação é igual ao referido no ponto anterior, com exceção de se a VMER chegar primeiro. Nesse caso, devemos, como habitualmente, seguir as indicações do pessoal mais diferenciado presente no local, para saber como proceder à limpeza e desinfecção dos equipamentos e materiais. Consultem o ponto 4 desta circular normativa e informem-se junto da equipa de comando sobre quais os produtos que existem à disposição para este tipo de tarefa. Bombeiros. No seguimento do envio do plano interno de contingência, vimos sensibilizar-nos para que cumpram na íntegra todos os procedimentos que lá estão descritos. Pedir-vos ainda que não utilizem desnecessariamente os EPIs existentes, pois são limitados e não existe previsão de abastecimento dos mesmos. Relembrar-vos de que somos a linha da frente e não nos pode faltar equipamento por motivos de irresponsabilidade. Nas nossas instalações foram implementadas medidas preventivas para tentarmos controlar o risco de contaminação. Na limpeza e desinfecção, foram substituídos os sabonetes líquidos normais por sabonetes com virucida em todas as casas de banho. Instalamos no quartel, em pontos considerados de maior sensibilidade, soluções desinfetantes para aplicação cutânea. No que diz respeito à limpeza no interior dos veículos, substituímos o produto de limpeza interior por um produto similar, contudo, com uma diluição de virucida. Reforçámos a rotina de limpeza, dando maior importância às superfícies de contacto, corrimões, maçanetas e entre outros. No que ao acesso às instalações diz respeito, foram criadas algumas limitações. Encerrámos o atendimento administrativo presencial, dando a possibilidade a quem nos procura de o poder fazer através dos canais alternativos, como telefone e e-mail. Pedimos a todos os bombeiros que limitem o acesso de terceiros ao quartel, bem como cumpram o distanciamento social entre vós. No fundo, temos de implementar as regras expostas na documentação já enviada. Bombeiros, pedimos que adequem a postura em torno da resolução deste problema social, olhando para a situação como um todo. Pertencemos a uma classe na qual a sociedade deposita confiança e esperança. É tempo de união. Necessitamos que todos colaborem e se mobilizem para esta problemática que nos assola a todos. Só juntos conseguiremos garantir uma resposta eficaz. Termino dizendo-vos que a equipa de comando está em constante monitorização da situação e que em momento algum estarão sozinhos no que a este assunto diz respeito. Relembrar também que este é um vídeo interno e que não é possível a sua difusão. Obrigado.